tarde a todos. O tema dessa tarde foi um presente para mim, porque nas reflexões que a gente vai fazer, a gente vai ver como que alterando, mudando um pouco a ótica sobre a qual a gente vê, ou como a gente sente, ou como a gente interpreta o que a gente passa, a vida, e não é que os problemas desapareçam, mas eles são sentidos, eles são vivenciados de uma outra forma, né? Então a gente vai falar sobre o capítulo 2º do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí, vamos procurar fazer uma experiência, né? Ninguém precisa fechar os olhos, nada, mas vamos procurar pensar que a gente está lá junto com Jesus, lá na Torre Antônia. Lá na Torre Antônia, que era o símbolo de uma fortaleza militar do Império Romano. Lá na Torre Antônia, a gente vai encontrar um julgamento muito diferente. Porque para que Jesus pudesse ser levado aos comandos, ele não poderia ser apresentado apenas como um infrator de uma das leis do judaísmo. Ele não poderia, porque os romanos não iriam ligar para isso. Então ele precisaria ser apresentado para os romanos como alguém que estava ferindo ou ameaçando de alguma forma o poder político, o poder de Roma. Então foi isso que fizeram com ele, né? Então foi construída toda uma fala para que ele fosse apresentado não como simplesmente alguém que estava ferindo ou para que alguém estava contrariando, né, as leis do judaísmo, mas como alguém que poderia colocar em xeque, alguém que poderia ameaçar todo o reinado romano. É por isso essa conversa de Pôncio Pilatos com ele. É por isso que Pôncio Pilatos está tentando entender quem é Jesus. Então, nesse diálogo, que é importante a gente contextualizar historicamente, para que a gente compreenda o que está acontecendo. E se a gente pensar bem, e quando a gente não toma cuidado, como essas coisas acontecem na atualidade, né? Coisas tiradas de contexto ou distorcidas para que aparentem algo que não é. Então, olhem só, Pilatos tentando entender quem ele julgava, pergunta. Então, isso não é o texto do Evangelho, tá? Minha escrita. Pergunta, tu és rei? Isso está lá no Evangelho. E lá em João 18, a gente vai ver isso bem descrito, essa passagem. Tu és rei? E Jesus responde com uma das frases mais profundas da humanidade. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido. Então, outras traduções colocam que ele não teria ficado nas mãos dos judeus, né? Agora, porém, o meu reino não é daqui. Olha que interessante, é algo que a gente não observa. Em algumas traduções do grego para nós, a gente vai observar que Jesus coloca, agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui ainda. E por que será que Jesus se coloca desta forma? Ou seja, Pôncio Pilatos pergunta, porque ele insiste em perguntar para Jesus, então tu és rei? E Jesus fala, tu o dizes. Mas o meu reino
ainda não é deste mundo. Porque Pilatos estava muito confuso, além de totalmente envolvido, né? Perturbado. Então, para ele se fixou naquilo dele ser rei. Mas não rei como da realeza, né? Como nós temos, por exemplo, na Inglaterra. Não. O rei, como a gente fala hoje, o rei do pop, o rei da moda, né? Um rei que iria influenciar a todos e, portanto, poderia derrubar o Império Romano. Mas Jesus fala: o meu reino ainda não é deste mundo. Então, olha que interessante. Quando ele fala ainda não é deste mundo, ele que é o nosso governador planetário, como a gente vem conhecer quando estudamos o Espiritismo, ele vai falar, na verdade, da sua realeza moral. E é isso que Kardec vem trazendo no capítulo 2º do Evangelho, né? Algumas pessoas interpretam e gostam de interpretar assim: Jesus estava dizendo que o reino dele não é daqui porque é só no plano espiritual. Então aqui a gente tem que passar sofrimento a algumas pessoas, tá bom? Aqui a gente tem que passar sofrimento, aqui é difícil, aqui é duro, mas lá na pátria espiritual, aí sim é o reino de Jesus. Será que é isso mesmo? Nós estamos aqui e lá é a pátria espiritual? Mas como é que a gente entende, como é que a gente lê e estuda que Jesus está conosco o tempo inteiro? Como que Jesus nos fala em outras passagens, porque ele não se contradiz no que ele diz, né? E como é que Jesus diz em outras passagens: eu nunca vos deixarei sós, eu nunca vos abandonarei, eu sou o bom pastor e nenhuma ovelha daquelas que meu Pai me confiou do meu rebanho se perderá. Então, como que ele pode nos deixar aqui e ele estar lá? Como pode nós estarmos aqui nesse mundo material e lá ser o mundo espiritual? Será que não estamos todos apenas separados por dimensões diferentes? E como que nós podemos, então, acessar outras dimensões? Então, aí nós vamos compreender, e aqui nesse capítulo, Kardec vem nos trazendo toda essa colocação, né? Que Jesus nunca desistiu do mundo material. Ele não ia falar que ele era rei desse mundo mesmo, porque nós estávamos ali naquele momento dentro de um símbolo do poder romano, que era a Torre Antônia, né? Nós estávamos vivenciando um mundo que hoje também estamos, nesse momento de transição, um mundo apegado totalmente aos bens materiais, à matéria, aos prazeres da matéria, que não nos são negados, mas o que nos pede Jesus é que não nos escravizemos a eles. Então, Jesus, na verdade, ele vem falando da realeza moral, ele vem falando da sua realeza espiritual, porque ele está falando conosco como espíritos que somos, como espíritos imortais. Então, ele é o meu rei, ele é o rei, quando ele tem um reino, quando nós falamos da imortalidade do espírito, quando nós falamos de nós como espíritos. Mas não é o rei da matéria. Então, olhem só, para a gente compreender direitinho esse reino de Jesus, Kardec, nesse capítulo 2º, ele vem falando da vida futura. Mas não futura apenas quando desencarnarmos. Futura quando a gente desperta. Porque enquanto a gente está adormecido na matéria, essa noção do espírito e essa vivência em espírito é futura, não é agora. Se agora eu estou adormecido, como nos ensina Joana de Ângeles, quando ela utiliza o termo consciência de sono,
né? Então, se nós estamos adormecidos e mergulhados, dormindo na matéria, vivenciando a matéria pela matéria, acreditando que essa vida se resume nessa vida e acabou, estamos dormindo. Então, quando ele fala do reino dele, é numa vida futura, ou seja, quando nós estivermos despertos, né? Então, é o eixo, é o ponto, né? Que vai, em torno do qual a gente vai ver os ensinamentos de Jesus. Então, se a gente acredita que essa vida do corpo, essa vida orgânica que nós temos, ela é única, olha como a gente vai enxergar e sentir dores, doenças, as crises do mundo atual. Tudo vai se tornar tão insuportável que muitas vezes o único caminho que nós vamos encontrar é de pôr fim a ela. Então, quando a gente enxerga a nossa vida material como um fim nela mesma, como que a gente vai enxergar, como que a gente vai sentir, por exemplo, quando alguém nos trata mal? A gente vai sentir que essa pessoa está se dirigindo a nós, que ela não gosta de nós, que ela nos está tratando muito mal. A gente não vai parar para pensar e não vai ter outras ilações, não vai pensar que ela poderia não estar bem, que ela poderia não estar naquele dia. Esse tipo de sensibilidade, esse tipo de interpretação não existe quando a gente tem uma vida unicamente dedicada à matéria. Que o que importa é o aqui e o agora. Por isso que a vida, o reino de Jesus é futuro. Por isso que ele fala da vida futura. Porque se nós vivenciamos a matéria pela matéria, o reino dele não é agora. Mas, e se a gente desperta? E se a gente desperta para a imortalidade do Espírito? E se a gente desperta para compreender que a nossa vida aqui, ela é transitória? Que o que nós experienciamos aqui é para servir a nossa melhoria, a nossa evolução e a melhoria e evolução dos nossos companheiros que estão em processo evolutivo conosco, porque ninguém evolui sozinho. Lá na introdução, lá no primeiro capítulo, se eu não me engano, do Obreiros da Vida Eterna, nós temos uma palestra de um espírito já mais evoluído que vem dizer isso, que no início ele achava que o que interessava era só a evolução dele. Então ele se esforçava para ele evoluir, queria se afastar de todo mundo, para que ele não ficasse envolvido com as dores, com as mazelas, com as tentações dos outros. Aí depois ele falou, mas como assim? Porque ele escutava o choro, o pranto, o desespero das pessoas, e isso incomodava profundamente. Então ninguém evolui sozinho. Não dá para que eu diga, olha, eu sou totalmente feliz se eu tenho um irmão dormindo na rua. Eu não consigo, ninguém consegue. Porque se isso para nós não nos toca em nada, é porque ainda estamos dormindo. Sim. E olha que interessante, né? Pensar na vida futura não significa então cruzar os braços. Bom, se eu só vou ser feliz na vida futura, agora eu não vou fazer nada, né? Então não é isso. Porque essa vida futura não é no tempo futuro. Essa vida futura é no nosso despertar, que pode ser agora. A gente, degrau a degrau, vai despertando. E aí, a gente entende quando, também no Evangelho, Kardec vem nos trazer aquela questão da pessoa que sobe a montanha. Então, olhem que interessante. Nós entramos numa determinada cidade, num determinado local, aos pés da montanha. Um monte de gente, sabe, mercadão mesmo? Um monte de gente, aquela turma, todo mundo falando, todo mundo gesticulando ao mesmo tempo.
não é confuso? Às vezes acontece alguma coisa, eu só ouço um grito, eu só ouço alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo. Mas e se eu subir a montanha e observar tudo lá de cima? Eu vou conseguir, como nos ensina a psicologia, me distanciar, e aí eu consigo ter uma visão mais ampla. Conforme eu subo, eu vou tendo uma visão cada vez melhor. Isso não significa que eu vou viver longe, apartada, como um ermitão das pessoas, mas significa que a hora que eu faço uma prece, a hora que eu elevo meu pensamento, a hora que eu começo dia a dia a viver de acordo com os ensinos de Jesus, que nos foram aclarados na codificação espírita, o que acontece comigo? Eu vivo na Terra, mas eu não vivo a matéria em si. Eu utilizo a matéria como forma de vivenciar as minhas experiências na Terra. Eu posso ter uma casa bonita, eu posso ter um carro bonito, eu posso querer me vestir bem, mas se eu não puder, eu não sou escrava disso. Os meus valores vão se modificando. Eu não preciso fazer voto de pobreza, né? Eu não preciso andar curvada ou encurvada para mostrar que eu sou humilde. Isso nunca significou humildade. Mas o que importa é a minha postura espiritual, a minha postura moral. Aí eu tenho uma rainha de França dando uma mensagem nesse capítulo, dizendo como ela foi recebida no plano espiritual, mas não só contando como ela foi recebida, mas como ela se sentiu e como o ponto de vista dela mudou. Por quê? Porque ela, como rainha, estava acostumada a ser a primeira em tudo. E quando ela desencarna, ela verifica que aqueles a quem ela nada considerava, aqueles que não tinham títulos, aqueles que não significavam nada para ela, estavam muito mais elevados que ela e, quiçá, vieram auxiliá-la. Então, ela acaba dizendo que não importa quando, meu pai falava, né, caixão não tem gaveta. Então, não importa os títulos que eu tive. É bom estudar? É. Isso é importante para a aquisição do meu espírito. E dependendo do trabalho que eu quiser seguir, vai ser importante que eu tenha uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma livre-docência, né? E se isso dá prazer ao meu espírito, que bom! Mas se eu quero viver desses títulos e ser aquela pessoa que chega e diz assim, você sabe com quem você está falando? Aí eu ainda estou dormindo. Sim. Aí essa realeza de Jesus não é agora. Essa realeza de Jesus é só depois que eu despertar. Eu posso ser advogada e falar, agora eu quero ser juíza. E presto concurso. E sou nomeada, e sou empossada, e começo a trabalhar. Sabendo que eu estou, primeiro que sou servidora pública, eu estou servindo ao público. Mas muito antes disso, sabendo, em tudo dai graças e fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque o meu trabalho, como juíza, como advogada, como professora, como irmã, como filha, como esposa, como mãe, como amiga, deve ser em primeiro lugar como se eu fosse falar, ou eu fosse trabalhar, ou eu fosse fazer algo para o meu Senhor. Então aí eu começo a compreender que, na verdade, esse mundo, esse reino de Jesus me traz a certeza de que eu preciso viver, vivenciar, sentir, me expressar no reino de Jesus.
Para isso, eu devo seguir os ensinamentos de Jesus. Porque lá também no Livro dos Espíritos, eu tenho Kardec perguntando aos espíritos se haveria algum mestre para nós seguirmos, se haveria algum modelo para nós seguirmos. E os espíritos colocam Jesus. E se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso modelo de vida e reafirmou todos os 10 mandamentos e ainda acrescentou, né? Amar ao próximo como a si mesmo, não é isso? E a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho tudo o que eu preciso para viver dessa... Mônica, mas na Terra não dá não. Se você for viver desse jeito, você vai ser boba e os outros vão passar por você como se fosse um rolo compressor. Aí ia ser muito boba. Ser bom é diferente de ser boba. E aí começa o nosso problema. Porque se a gente não estuda, se a gente não se aprofunda e não sobe esta montanha e não enxerga o espírito enxergando a vida provisória na matéria e que em cada situação em que eu sou convocada a me apresentar, a falar ou a calar, a agir ou a reagir, eu estou sendo testada, provada em tudo, no tempo todo. E nisso eu vou verificando o quê? Estou melhorando um pouquinho. Ainda não consegui, mas daqui a pouco vai ter outra oportunidade para eu tentar passar de novo por esse teste. Então, quando Chico Xavier vem por Emmanuel e diz: a Terra é um hospital escola, e nós estamos aqui em tratamento e em aprendizado, e nós vimos a esse capítulo 2 do Evangelho, e nós observamos aqui que Jesus busca o nosso despertar, a nossa libertação dos grilhões da matéria, ou seja, mergulhamos na matéria para aprendermos a nos libertar dela, a olharmos para a matéria e falar: nossa, que bom, que carro bonito, né? Antigamente eu roubaria, antigamente eu mataria para ter esse carro, mas hoje eu aprecio, eu vejo que beleza de trabalho de engenharia mecânica, que beleza do trabalho do designer, que beleza do trabalho das tapeçarias, dos ornamentos, da potência do motor e de como evoluiu tudo isso. Posso ter? Posso. Quero ter? Não sei. Não posso ter? Tá tudo bem também. Então o meu olhar muda. E é interessante nós verificarmos que quando o nosso olhar vai se modificando, quanto mais próximos dos ensinamentos de Jesus estamos, mais Leon Denis tem razão quando ele fala como é importante nós olharmos o belo. E não é olharmos para o belo, é o nosso olhar o belo. Porque uma coisa é eu olhar para um bem material e me sentir mal, ou então desdenhar, ou então criticar e dizer: nossa, mas por que ele precisa se vestir dessa forma? Por que ela precisa se vestir dessa forma? Por que precisa ter esse carro? Né? Nossa, mas por que precisa de tal coisa? Outra coisa é nós olharmos e falarmos: nossa, que corte elegante. Como esta pessoa ficou bem com essa roupa? Nossa, que designer, que desenho bonito que essa bolsa tem, que esse sapato tem. Olha quanta tecnologia sendo empregada para melhorar o conforto nesse sentido. Que bom que um dia todos possamos usufruir disso. E não, isso é para poucos, não é para mim.
porque aí o meu ranço, né? Esse sentimento ainda de apego à matéria que está falando, não é o meu espírito. Porque o espírito vai se importar com as experiências e com a melhoria que ele tem. E não com o que ele aparenta, com o que ele pode possuir na terra. Porque o espírito sabe que nada que é da terra é para ser possuído. Como diz a rainha de França, quando nós desencarnarmos, ninguém vai nos perguntar onde morávamos, qual era o saldo da nossa conta bancária, quais os títulos ou o sobrenome que nós ostentávamos. Mas o que vai ser perguntado a nós é o bem que nós fizemos e quantas lágrimas nós enxugamos. Então, nós não precisamos abrir mão da matéria, muito pelo contrário, Paulo sempre nos coloca, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Uma vez eu escutei de uma pessoa, de um executivo, dizendo para mim, na verdade eu não preciso desse carro, mas eu preciso ter esse carro. Aí eu olhei e falei assim, não entendi. Ele falou, Mônica, eu não preciso desse carro, eu, espírito. Mas eu, fulano de tal, no meio no qual eu convivo, as reuniões que eu preciso comparecer, eu preciso desse carro. Entenderam? Então, como é importante nós chegarmos nesse momento da nossa vida, sabendo que eu posso abrir muitas portas, como disse Madre Teresa de Calcutá para Lady Di, quando ela queria abrir mão de tudo para entrar para a ordem, ela falou, não, você aqui será mais uma, e você onde está faz a diferença, porque com o seu título e com o seu prestígio, você abre portas e ajuda quem precisa. Então, como é importante isso, nós sabermos utilizar a matéria e não sermos escravos dela. E aí, então, nós todos aqui, encarnados e desencarnados, né, que saibamos que o reino de Jesus não era daquele mundo romano, como não é desse mundo de matéria que ainda nós estamos. Mas onde está Jesus hoje? Está implantando o reino dele aqui. O reino dele está sendo implantado a todo instante, despertando as nossas consciências. E conforme vamos despertando e conforme vamos acordando, porque ele disse, vós sois luzes, deixai brilhar a vossa luz. Nós também vamos ajudando a outras pessoas a acenderem as suas luzes. E aí o reino dele será implantado gradualmente, como vem sendo implantado desde que ele formou a terra. E o reino deles se estabelecerá totalmente aqui, em matéria e em espírito. Mas para isso, nós precisamos despertar e saber que nós não estamos vivendo por viver e que não é só depois que nós desencarnarmos que nós vamos encontrar esse reino. Nós podemos viver esse reino aqui e agora. Mesmo que o meu vizinho não esteja vivendo ainda. Ou o meu vizinho já está vivendo esse mundo. E eu que não estou ainda. Então é importante esse nosso esforço. E quanto mais em uníssono nós estivermos com o Pai, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Quanto mais em uníssono nós estivermos com o Pai, mais nós vamos sentir essa transformação. Mais nós vamos ver que outras pessoas não veem. Mais nós vamos sentir de uma forma diferente. E vamos vivenciar esse mundo, esse reino de Jesus aqui. Muito obrigada.
tarde a todos.